Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aí chegando já ao final desse ano, estamos aí já nos últimos dias desse mês de dezembro, desse último mês do ano. Nós temos aí muito ao que agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Nós tivemos aí 2 anos bem difíceis, né? De muita luta, isolamento, separação, dificuldades, não é verdade? Incertezas, mas finalmente estamos chegando ao fim de 2021. Eu até brinquei aqui na igreja que esse final de ano nós teríamos que comemorar, porque o Senhor nos deu grandes vitórias. As batalhas foram muito difíceis, muito grandes, mas o Senhor nos deu vitória em tudo, em todas as coisas. Nós já somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. E nós provamos isso na pele, né? Nós sabemos que ser mais do que vencedores é vencer sempre, estar sempre vencendo. E esse ano nós vencemos, para a glória de Deus, todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas. Aleluia! E eu gostaria, amados, de compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Quero dividir com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre fidelidade e lealdade. Que Deus é fiel, nós não temos dúvida disso. Nós cantamos, até ontem nós cantamos aqui na igreja, na Escola do Espírito, um louvor antigo que a gente gosta demais, né? Que fala, sempre fiel, jamais deixa você fracassar, sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Amados, a letra deste louvor é uma letra muito forte, né? É uma letra assim que realmente nos impulsiona para frente, é uma letra de fé, de ânimo, de esperança, né? Fala, destrói seus inimigos, faz cair ao chão, né? Então o Senhor, essa letra é uma letra poderosa. E fora esse louvor, tem muitos outros louvores que falam da fidelidade de Deus. Que Deus é fiel, amados, nós não temos dúvida. Mas o que nós precisamos repensar, o que nós precisamos refletir é acerca da nossa fidelidade para com Ele. Até que ponto nós retribuímos essa fidelidade? E é isso que eu gostaria de meditar um pouquinho aqui com vocês. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está no Salmo 18, verso 25 e 26, que diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Olha só, amados, hoje pela manhã eu estava lendo esse texto e eu temi e tremi. A palavra do Senhor, ela é muito forte, não é, amados? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Olha o que esse texto diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Então, nós precisamos vasculhar aí o nosso coração, refletir acerca da nossa fidelidade para com o Senhor. Que Ele é fiel para conosco, nós não temos dúvida. Deus é muito fiel, Deus Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele sempre vai além, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós cremos, pensamos, pedimos ou imaginamos. E eu quero também compartilhar um outro texto que está aqui no Salmo 101, versículo 6, que diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Olha, amados, que promessa tremenda. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então eu quero falar agora com os servos de Deus. Eu quero falar com as pessoas comprometidas com Ele. Quero falar com as pessoas aliançadas com Ele. Se você talvez ainda
não é um servo fiel, um servo comprometido, uma pessoa aliançada com Deus, que você venha se tornar, porque olha só o que o Senhor fala: os meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo. Olha só que coisa tremenda: somente quem tem vida íntegra me servirá. Quantas pessoas que querem servir ao Senhor, não é verdade? Que dizem: eu tenho um chamado, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Amados, busque ser uma pessoa íntegra, porque somente as pessoas íntegras é que vão servir ao Senhor. Os outros vão até tentar, mas não vão conseguir. Vão ser barrados pela infidelidade, pela incredulidade, pela falta de compromisso. Mas quando nós somos pessoas íntegras, então nós vamos poder servir ao Senhor. Nós vamos ter um caminho livre aí para servir ao Senhor. E eu quero dar para vocês aqui uma definição de lealdade, né, que diz assim: é um valor humano relacionado à capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável, manter a sua retidão moral, honestidade de honrar compromissos. E o sinônimo de lealdade também pode ser fidelidade, dedicação e sinceridade. Olha só, a definição, né, de lealdade: a capacidade de um ser humano ser confiável, manter a retidão moral, ter a honestidade de honrar compromissos. Numa relação leal, uma relação leal é aquela em que ambas as partes possuem plena confiança no cumprimento do seu compromisso, podendo envolver um contrato ou mesmo uma expectativa. Olha só que coisa tremenda. Numa relação leal, né? Então, como deve ser a nossa relação com as pessoas, com o nosso cônjuge, com o nosso chefe, com os nossos amigos e principalmente com o nosso Deus? A nossa relação deve ser uma relação leal. Então, ambas as partes precisam possuir a plena confiança no cumprimento do seu compromisso. Então, nós temos uma plena confiança de que o nosso Deus, que Ele é o nosso parceiro de aliança, Ele é fiel para conosco. Então nós temos certeza que o Senhor vai cumprir a sua palavra, Ele vai cumprir as suas promessas. O Senhor diz na sua palavra que Ele não tinha alguém maior do que Ele para jurar, então Ele jurou por si mesmo, pelo seu próprio nome, a sua fidelidade, né, para com Abraão. E assim o Senhor, Ele é esse Deus, né? Nós podemos ter a plena confiança que Ele vai honrar o seu compromisso para conosco. E aqui fala, né, podendo envolver um contrato ou mesmo uma expectativa. E eu quero te dizer, amados, que assim como nós temos uma aliança com Deus, assim como nós temos uma expectativa, nós temos uma fé, uma esperança de que o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas, que honra a parte dele nesse compromisso que Ele tem conosco, nós também precisamos honrar a Ele, nós também precisamos ser fiéis, nós também precisamos manifestar a nossa fidelidade. E eu quero te dizer que Deus, Ele tem expectativa em mim e você. O Senhor, Ele espera algo de nós, né? Ao se falar de fidelidade nas relações interpessoais, espera-se que o comportamento da pessoa seja o mais próximo daquilo que é esperado para a relação. Olha só, então nós temos expectativa nas pessoas que nós nos relacionamos. Você mulher tem expectativa no seu esposo, o marido tem expectativa na esposa, os pais têm expectativa nos filhos, e uma pessoa máximo, né, da expectativa que a outra pessoa tem nela. Então isso é ser uma pessoa fiel. Assim, a fidelidade está ligada ao cumprimento de uma norma. Olha só, assim a fidelidade está ligada ao cumprimento de uma norma. Dentro do casamento ele tem uma norma, ele tem uma lei.
A nossa aliança com Deus, como líderes, como obreiros, como ministros de Deus, também nós temos uma norma a ser cumprida, nós temos regras, né? Nós temos um estilo de vida, uma maneira diferenciada de viver, de ver a vida. Não é verdade, amados? Nós temos uma mente bíblica. Tudo na nossa vida está relacionado às verdades de Deus, aquilo que nós sabemos e conhecemos acerca de Deus. Enquanto a lealdade está fundamentada em uma relação mútua de confiança. Ao contrário disso, o significado de infidelidade é a falta de compromisso e de exatidão. Olha só, o contrário de tudo isso que nós falamos é a falta de compromisso e de exatidão. Então não basta nós cumprirmos os nossos compromissos, mas nós precisamos ter exatidão no cumprimento desses compromissos. A palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes que assim como uma mosca morta no unguento do perfumador é um pouco de estutícia na vida do sábio. Então nós precisamos cumprir com exatidão aquilo que o Senhor propôs para nós e aquilo que nós aceitamos diante do Senhor. Nós cantamos muitas vezes tantas coisas, né? Nós cantamos a nossa fidelidade, mas nós não podemos apenas cantar, nós precisamos, amados, agir, ter atitudes. Nós cantamos tantos louvores maravilhosos, né? Um deles que está aí no auge, né? Aquele louvor que fala: eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Olha só, nós cantamos a nossa fidelidade, mas não basta cantar, nós precisamos cumprir, agir de acordo com aquilo que é a proposta do Senhor para nós e de acordo com aquilo que nós cantamos, né? A Bíblia fala sobre muitos exemplos de homens e mulheres fiéis a Deus. O meu coração, ele se enche de gozo, de alegria, de satisfação, quando ao ler a palavra de Deus, as Escrituras, nós nos deparamos com servos de Deus tão fiéis a Deus, na verdade. E eu poderia citar inúmeros textos. Eu amo falar dos servos de Deus fiéis, daqueles que não tem nada o que dizer deles, né? Eles manifestaram uma grande fidelidade diante do Senhor. Mas um dos exemplos que eu quero usar hoje é o exemplo de Abraão. Abraão é um exemplo de fidelidade. Ele mostrou a sua fidelidade a Deus quando deixou o seu ego, a sua necessidade pessoal para atender os desejos de Deus. Olha só, amados, isso que esse homem fez foi demais. O maior sonho de Abraão, o maior desejo de Abraão, aquilo que Abraão mais queria era ter um filho. E o Senhor realizou esse sonho. O Senhor fez um grande milagre, fez algo extraordinário, sobrenatural, e Abraão teve esse filho. Mas um determinado tempo, o Senhor pediu esse filho para Abraão. E olha só, Abraão, ele abriu mão do seu desejo, do seu sonho, do seu futuro, humanamente falando, né? Quando o Senhor, ele pediu ali o filho de Abraão, Isaque, como holocausto, como oferta, né? Então Abraão, ele deixou de lado a sua necessidade, o seu apego, o seu amor, tudo, ele deixou de lado tudo. E Abraão realmente poderia cantar esse louvor: eu te entrego tudo. Abraão, ele tinha autoridade para cantar esse louvor, porque realmente quando o Senhor pediu, ele não hesitou, ele entregou, né? E olha só, cumprindo de maneira honrosa todas as ordens dadas a ele. Olha que coisa tremenda. No livro de Gênesis 22:2, nós vemos a mais dolorida prova de fidelidade, né? Então Abraão, ele foi provado e ele foi aprovado. Abraão mostrou que acima das nossas vontades, nós devemos executar a vontade de Deus. Olha só, amados, isso é tremendo demais. Fácil não é.
mas não é impossível. Abraão, ele foi um homem conhecido nas Escrituras por ser amigo de Deus. E nós precisamos seguir o exemplo de Abraão. Nós devemos seguir esse exemplo de ser amigos de Deus e não amigos do mundo. Olha só que coisa tremenda. Abraão, ele foi conhecido como amigo de Deus. Mas o Senhor, ele diz também lá no livro de Tiago, que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem inimigos de Deus. Então nós temos que seguir esse exemplo. Nós precisamos ser amigos de Deus. E infelizmente, nesse tempo, nessa época de Natal, final de ano, é onde nós vemos, amados, uma manifestação muito grande de infidelidade para com o Senhor. Eu acredito que essa fase do ano é a fase onde a infidelidade ela é mais manifesta. Nós temos aí a festa do Natal, né? Que muitos comemoram como sendo o nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas muitos cristãos, eles usam essa data para comemorar o nascimento de Jesus, mas infelizmente, amados, o comportamento de muitos cristãos não mostram isso. Por mais que muitos cristãos e até mesmo pessoas que não são cristãs nessa época se lembram do nascimento de Jesus, até falam do nascimento de Jesus, mas as suas atitudes, as suas ações não condizem, porque se nós acreditarmos que ou nós adotarmos essa data para nós comemorarmos o nascimento de Jesus, então eu entendo que as igrejas deveriam estar lotadas. Eu entendo que nesse tempo do nascimento de Jesus, eu vou usar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que você fosse comemorar o aniversário do seu filho de 15 anos, ou da sua filha de 15 anos. Você esperou muito tempo por aquilo, é uma data especial. É o que as pessoas dizem, né? Que o Natal é uma data especial. E me diz uma coisa, você marcaria uma viagem no dia do aniversário do seu filho de 15 anos? Perdoe-me, eu sei que aqui na igreja nós temos muitos amados que viajaram, que vão viajar ainda. Eu respeito isso, eu sei que para muitos realmente é uma necessidade. Alguns estão com casos de enfermidade na família, outros só conseguem realmente viajar nessa data devido à questão de férias, enfim. Eu respeito esses amados, eu não estou aqui jogando indireta ou criticando, não é isso. Eu só estou chamando a igreja ou os cristãos para uma reflexão. E eu quero te perguntar novamente, você marcaria uma viagem, ou você faria qualquer outra coisa, ou no dia do aniversário do seu filho, da sua filha de 15 anos, uma data extremamente importante, que você escolheu para celebrar, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não é verdade? Quem escolheu para celebrar fomos nós. Eu não, mas muitos, né? Então, você escolheria uma data e você faria qualquer outra coisa nessa data? Então eu vou deixar essa pergunta. E isso é algo para nós pensarmos e para nós refletirmos. Então, se a gente quer comemorar o aniversário de Jesus, então nós deveríamos no mínimo honrar a Ele, estar na casa dEle, estar na presença dEle. Então eu estou falando isso porque nós vamos ter culto normalmente domingo, depois do Natal. Nós não temos nada aqui no dia do Natal exatamente, mas nós vamos ter culto. Nós vamos ter aí 2 cultos da virada, né? O ano passado, por causa da pandemia, nós fizemos 3 cultos. Esse ano nós vamos fazer 2, né? Graças a Deus essa questão da pandemia já melhorou bastante. Então nós vamos fazer 2 cultos às 9 da manhã e às 21h30, para poder dar opção para você aí de 2 horários. Às vezes você quer estar junto com a sua família que mora mais longe e tal, então você vai poder vir no culto da manhã. Às vezes, por inúmeros motivos, nós queremos dar essas 2 opções. Mas eu queria que você pensasse em tudo isso
que nós estamos falando aqui. Quem deve ser honrado nessa data? E como nós devemos honrar ao Senhor? Não é só com a nossa boca, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Então, se o Natal é a data escolhida para celebrar o nascimento de Cristo, que a gente possa celebrar de verdade, né? Para nós, o nascimento de Cristo é todos os dias que Ele nasce num coração, nós celebramos. Mas muito mais nessa data, final de ano, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E não só agradecer, mas com ação. A palavra do Senhor, amados, ela fala muito sobre oferta, muito sobre oferta. A palavra do Senhor fala em diversos textos, né? Para nós não nos apresentarmos diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Fala sobre nós honrarmos o Senhor. E aqui na nossa igreja, eu estou gravando esse vídeo até mesmo para dar um esclarecimento melhor, porque às vezes as pessoas não entendem direito, né? Até me pediram para gravar esse vídeo para que eu explicasse melhor o que acontece. Então aqui todos os anos, há muito tempo já, acredito que desde o início da igreja, nós temos esse hábito de no final do ano, nós honrarmos ao Senhor de uma maneira especial. Então no dia 31 de dezembro, no culto da virada, nós entregamos uma oferta especial ao Senhor. O que essa oferta significa? É uma oferta de gratidão ao Senhor. Aqui na igreja nós temos pessoas que viveram muitos milagres. Inclusive, eu já ouvi várias pessoas falando: pastora, esse ano eu vou dobrar a minha oferta, porque Deus fez coisas tremendas na minha vida, Deus fez muitos milagres. E tem pessoas também que não viveram todos esses milagres, vamos dizer, de fartura, mas viveram um milagre do livramento, né? Pessoas que não fecharam as suas empresas, porque Deus teve misericórdia, Deus fez um milagre, Deus sustentou. Pessoas que se livraram do vale da sombra da morte, que passaram pelo vale da sombra da morte nesses últimos 2 anos. Nós tivemos pessoas que arrumaram emprego, né? Emprego melhor, que foram promovidas, pessoas que estavam desempregadas. Enfim, nós tivemos aqui, amados, muitos testemunhos, muita coisa aconteceu no nosso meio esse ano. Então eu já vi muitas pessoas falar: esse ano eu vou dobrar a minha oferta. Inclusive uma delas foi até a própria Ângela, que ela ministrou oferta no culto do domingo passado. Quem assistiu, vocês vão se lembrar disso. Então eu queria dar para você uma explicação sobre isso, né? Então essa oferta é uma oferta primeiramente de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós nesse ano que se passou, e também é uma semente que nós lançamos no altar do Senhor para o próximo ano, né? Porque aquele que é sábio e entendido, ele não come a semente, não é verdade, amados? Nós não vemos nenhum agricultor inteligente que não separe a sua melhor semente para plantar novamente. Nós não vemos nenhum agricultor comendo a sua semente. Então o Senhor, Ele diz que Ele nos dá o pão para comer, a semente para semear, e também multiplica a nossa sementeira. Então que você possa comer, né, o pão que o Senhor está te dando, que você possa semear a semente que Ele te colocou nas mãos para semear, e que o Senhor também possa multiplicar a tua sementeira, que você possa colher nesse ano de 2022 a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Deus te abençoe, um beijo no teu coração, e nos vemos no culto da virada. A paz do Senhor a todos.